satisfação enorme ver tanta gente aqui que está interessada aí na temática de identidade, de diversidade cultural. Como a professora Carmen ressaltou, o Dr. Arthur ressaltou, é um tema que está em questão hoje, ainda mais quando a gente trata, quando a gente coloca sob uma perspectiva de tanto do aumento de deslocamentos de população, os problemas de conflitos, as tensões que isso gera, né? O projeto, como foi ressaltado, ele teve a sementinha dele num evento que foi realizado pelo consulado com a Intihuasi no Memorial da América Latina, que era um evento sobre patrimônio linguístico dos povos originários. É interessante a gente falar do patrimônio linguístico porque ele é bem sintomático da ideia de diversidade cultural. Quando a gente trata de uma língua, de um idioma, a quantidade de significados que tem por trás dela é enorme. É mais do que a gramática, tem toda uma concepção de mundo, uma forma de se expressar ali por trás, né? E esse evento, quando a gente trata dessa questão, mostra uma sensibilidade muito grande da Intihuasi, dos organizadores, do consulado, porque é um patrimônio que está se erodindo. A gente tem uma previsão de que nos próximos 100 anos, a Unesco prevê que metade das línguas do que a gente fala no planeta vão desaparecer. Imaginem vocês quantas bibliotecas nós não teremos incendiadas, né? E quando a gente fez esse evento, começou a surgir a sementinha de fazer algo maior, porque a gente tocou muito nos temas de identidade, de diversidade, e falou, por que não tratar isso? E por que não tratar isso numa perspectiva de América Latina? Porque a América Latina a gente costuma ouvir, a gente costuma ser levado a crer que a nossa América Latina é um projeto que não deu certo. A gente se olha no espelho, a gente busca enxergar uma Europa e se vê como incompleto, como um projeto que fracassou e que não tem um valor para si mesmo. E a perspectiva que a gente buscou adotar aqui é um pouco diferente. É de olhar e reconhecer que, na verdade, a gente não é uma Europa que não deu certo. Nós não somos uma Europa que não deu certo. Nós somos diferentes. E quando a gente for tratar disso, vamos procurar diversificar ao máximo os olhares que a gente pode lançar sobre isso. Então a gente buscou congregar não só o olhar acadêmico, e aqui a gente tem tanto professores já consagrados, a professora Nanda, a professora Gislene, o professor Antônio Carilho, da UNAM, como o professor Angel Corbeira, da Unicamp, como a gente procurou envolver também jovens pesquisadores. Não sei se eu posso te considerar jovem pesquisador, ou professor consagrado, mas eu tenho o Luciano, tenho o Rafael, tenho o Henrique, tá aqui com as fotos. E também procuramos congregar pessoas que, apesar de não estarem ligadas na questão acadêmica, são pessoas que vivem esses temas diariamente. Então nós trouxemos, por exemplo, o Oswaldo Lobaton, que é uma liderança afro-peruana, que trabalha diariamente com essas questões. Trouxemos o Luasa Tremaué, que é um indígena sei que é complicado a gente usar essa expressão indígena, mas acredito que é o primeiro indígena da Amazônia a se graduar em Direito na PUC, né? Então a gente tem um olhar de quem sente na Terra, um olhar diferente. E quando a gente foi buscar os professores, nós procuramos adotar uma perspectiva um pouco mais aberta. Nós falamos, olha, a gente escolheu, a gente sabia a vivência de cada um, tema, a área de atuação de cada um, mas falou assim, a gente sugere esse tema, mas a gente gostaria que você escrevesse sobre aquilo que te motiva, aquilo que te deixa mais à vontade, né? E, em princípio, a gente já trouxe, poxa, será que não vai ficar uma salada, vai ficar tão caótico? E a gente acabou vendo que no resultado final, o livro ficou parecendo um mosaico. Se você pega cada peça isolada, ela é diferente, mas quando a gente olha ele em conjunto, ele forma uma harmonia, ele tem uma coesão interna. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui com alguns artigos. A gente falou que o evento nasceu de um seminário sobre patrimônio linguístico. Quando a gente tratou de patrimônio, nós temos 2 artigos que trabalham com patrimônio linguístico. Um deles é o do professor Angel Corbeira, que é um professor peruano que leciona no Unicamp, e que ele faz um mapeamento
da diversidade linguística na América do Sul e faz considerações sobre qual que é o papel social do linguista, qual que é a responsabilidade que ele tem em evitar que essas línguas se percam, né? E junto com esse artigo, não foi combinado, isso aqui eu juro para vocês, nós temos o de 3 professores da Universidade Autônoma do México, que o professor Antônio Carilho, e junto o professor Carlos Antônio Aguilar, e o professor Gervásio Monteiro Gutenberg, que é um professor indígena, e que trataram sobre como a universidade, se integrando com a comunidade, conseguiu resgatar uma língua que estava ameaçada de extinção no estado mexicano de Oaxaca. Então parece até que foi combinado. E esse arranjo, ele apareceu em vários outros temas. Por exemplo, quando a gente trata a questão de imigrantes, nós temos um artigo da professora Carmen que fala sobre a integração dos imigrantes latinos nas escolas, em 2 bairros, no Brás e no Bom Retiro. E uma perspectiva diferente, a professora Alexandra da Santos Pinheiro, da Cátedra da Unesco, lá de Diversidade Cultural Gêneros e Fronteiras, ela trabalhou também a integração das vítimas do Holocausto em Assunção, a partir de uma obra literária de uma autora paraguaia, que é a Suzana Gertupán. Então a gente tem ao mesmo tempo uma visão da sociologia e uma visão da literatura. Nós tratamos, por exemplo, a questão do negro, do afrodescendente, até me chamou muita atenção isso, porque a gente tem um texto da professora Gislene, que fala sobre a importância do reconhecimento. Ela vai mapeando, inclusive historicamente, qual que é a origem dos preconceitos que a gente tem, que são naturalizados e que a gente mantém, mesmo sem a gente perceber. E a gente tem um texto que trata disso de uma perspectiva histórica, uma perspectiva acadêmica, e ele se dialoga muito bem com o texto do professor Oswaldo Lobaton e do Carlos Velarde, que são peruanos que trabalharam a questão do afro-peruano. A gente teve algo semelhante quando a gente tratou a questão dos povos indígenas. Então eu tenho um texto do Enzo Nakashima e do Luasa Teremaué. Luara é um nome que ele adota entre o povo dele, e que faz uma perspectiva da evolução histórica da proteção dos direitos indígenas no Brasil. E a gente pega esse texto e faz um diálogo muito bom com o texto do professor Orlando, que analisa a partir da antropologia jurídica até que ponto o nosso direito é apto para lidar com essas formas diferentes de produção jurídica, né? E trata muito a questão do etnocentrismo, que vai ser resgatada no texto do Rafael, que vai também, sob a perspectiva da antropologia jurídica, mostrar um pouco de como isso é um obstáculo para nós conhecermos, né? Como a gente está com um olhar viciado a partir disso. Esse texto ele dialoga com o texto do professor Jairo Castrillón, de Medellín, na Colômbia, que analisa a educação, uma pedagogia voltada para a interculturalidade. Isso é um tema que ele lida diariamente. Ele faz trabalho com comunidades na cidade de Bello e na cidade de Medellín. Nós temos aqui, tocamos a questão do patrimônio, da proteção do patrimônio. Então a gente tem, por exemplo, um texto do professor Guilherme Purvin, que é uma autoridade no direito ambiental brasileiro, mostrando como nós protegemos o patrimônio dos grupos que formaram, os grupos que formaram a população brasileira, uma perspectiva jurídica, que traz um diálogo interessante com o texto do professor Daimar Canovas, da Universidade de Havana, que mostra como Cuba protege o patrimônio cultural. Cuba, um estado que adota premissas diferentes das nossas e que traz um contraste interessante. Eu procuro nessa linha mostrar, dentro dessa linha de patrimônio, quais são os fundamentos para a proteção da identidade e da diversidade cultural, e aqui eu procuro dialogar um pouco com o texto do Luciano Alvarenga, que tem uma formação bem eclética, né, Luciano? Direito, geologia, e que trata aí a partir, e que vai falar aqui, vai mostrar um pouco como a paisagem ela integra a nossa identidade, né? As rochas
A gente teve até uma discussão interessante, usa-se o termo rocha, que é o termo correto na geologia, ou se usa o termo pedra, que é o termo que o Drummond usava, né? O Drummond não dizia, você não me explicou isso, o Drummond não dizia há uma rocha no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho. E nós tivemos também nesse trabalho todo a participação da cátedra da Unesco para a Diversidade Cultural, Gêneros e Fronteiras da Universidade Federal de Grande do Rio. Algumas figuras históricas do México, né, a Malinche, por exemplo, como se forma a questão da identidade de gênero, de sexualidade e identidade cultural. E a gente tem também um texto que faz a ponte muito legal do que é a questão de gênero com a questão da diversidade cultural, que são de 3 professores equatorianos, um deles de origem indígena, nós temos a Silvia Andrade Zurita, a Montserrat Garcia Oliva e o Raul Yunga Yungan, que escreveram um texto sobre, que o título já diz muito, La Pachamama, Mujeres Trabajando com lo que la Tierra nos dá. Ele mostra muito a ideia do papel da mulher na cosmologia de alguns dos povos indígenas, resgata algumas ideias que a gente está descobrindo, né, elas são antigas, que é a ideia do bem vivido. Então a gente procurou aqui lançar o máximo de olhares que a gente podia. Tivemos aí um prefácio que foi bem representativo da nossa proposta, que é do professor Carlos Eduardo Peralta. O Carlos Peralta é professor da Universidade da Costa Rica e que parte da formação dele é brasileira. Ele teve o mestrado e o doutorado dele aqui no Rio de Janeiro. Não, doutorado e pós-doutorado aqui no Brasil. A proposta do livro foi essa. A gente procurou tornar os textos o mais acessíveis possíveis para alguém que não é da área do direito entender. O nosso juridiquês é difícil a gente sair disso. Alguém que não é da área da linguística consiga entender. E espero aí que, se vocês tiverem aí pelo menos 1/10 da satisfação que a gente teve de estar envolvido no projeto, a gente está plenamente realizado. Obrigado.